Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades. Agradeço a Jesus pelos ensinamentos e pelos exemplos que Ele nos deixou. Agradeço também a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos. Já são quase 400 vídeos postados aqui em meu canal do YouTube e também em minha página do Facebook. Agradeço muito. O título é O Apocalipse de João e o Espiritismo. Apocalipse significa revelação, muito embora seja uma palavra que nos amedronta, exatamente pelo que está escrito no Apocalipse, que é o que nós vamos, nesses poucos, mais de 10 minutos, falarmos um pouco, refletirmos sobre um pouco sobre o seu significado. O Apocalipse de João constitui o fim do Novo Testamento e consiste da revelação tida por João, o evangelista, na ilha de Patmos, acerca dos futuros acontecimentos que envolverão o planeta e a humanidade. João era o mais jovem dos apóstolos e o único deles que permaneceu junto a Jesus e ao lado de Maria na hora da crucificação de Jesus. É onde temos aquela frase extraordinária de Jesus: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele se dirigia justamente a João, o evangelista, e a Maria, sua mãe. João era médium, clarividente, profeta, possuidor de várias formas de mediunidade, em alto grau. Muito embora a mediunidade, naquela ocasião, não fosse conhecida como é hoje, mas já existia. Porque a mediunidade não foi criada pelo Espiritismo. Ela já existia antes do Espiritismo. Mas João era também iniciado no conhecimento da época, conhecedor da cultura grega, conhecedor da lei e da ritualística judaica. João era uma pessoa extremamente inteligente. E o Apocalipse de João, o último livro então do Novo Testamento, ele possui 22 capítulos, dificílimos de compreender, dificílimos mesmo, escrito numa linguagem apocalíptica, de revelação, mas que é difícil de entender, certamente. Mas nada ali é mentira, nada ali é para ser relevado. Tudo é verdadeiro, mas precisamos ver o simbolismo que existe em torno das palavras escritas por João. O Espírito Emmanuel, comentando o Apocalipse de João em um livro chamado A Caminho da Luz, livro esse em que o Emmanuel ele discorre sobre a evolução do homem desde o seu princípio até agora. Esse livro é da década de 1940, 1950, mas ele conta toda a trajetória do homem até chegar ao que nós estamos hoje, muito embora o livro já tenha mais de 70 anos, claro. Mas nesse livro A Caminho da Luz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, o Emmanuel diz que o Divino Mestre, Jesus, chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. João ainda estava encarnado, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica invisível. Recomenda-lhe Jesus que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra
um terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana, de João no caso, não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Era Jesus conversando com João, falando-lhe dos acontecimentos futuros da humanidade, que iriam ou poderiam acontecer. E nós vemos que foram ocorrendo muitas situações relatadas no Apocalipse. Então diz assim o Emmanuel, que as guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali, pormenorizadamente entrevistos. Com relação ao juízo final, que também é descrito, né? Esse juízo final, hoje nós temos um pouco mais condições de entender, que é exatamente aquilo que tivemos a oportunidade de falar em vídeo anterior, sobre o fim do mundo. O mundo vai acabar? Vai. Materialmente falando, o planeta Terra um dia vai acabar, porque ele é matéria, e ele vai, com o passar do tempo, se deteriorando. Mas a humanidade vai acabar? Vai haver esse juízo final da humanidade? Não, porque nós somos espíritos imortais. Nós vamos evoluir, crescer junto com o planeta. Então o que vai morrer, o que vai acabar, vai ser os nossos vícios, as nossas doenças. Porque nós iremos evoluir, e quanto mais evoluídos formos, menos doentes nós estaremos. Porque o doente não é o corpo, é o espírito. Por isso que, com relação ao juízo final e à desolação do planeta Terra, Allan Kardec diz que a Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, coloca doravante o gênero humano ao abrigo de perturbações gerais, a menos que intervenham causas desconhecidas a ela, estranhas e que de modo nenhum se possam prever. Mais para a frente, diz Allan Kardec, fisicamente a Terra teve as convulsões da sua infância. Entrou agora num período de relativa estabilidade, na do progresso pacífico que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Então houve um tempo, segundo nos explica aqui Allan Kardec, em que as convulsões, ou seja, os terremotos, as erupções vulcânicas eram muito mais violentas do que são hoje. Ou seja, era a infância do planeta Terra. Costuma-se dizer, né, eu sou de Ribeirão Preto, e costuma-se dizer que aqui onde está localizado Ribeirão Preto, foi, né, em eras muito antigas, um vulcão. É uma teoria que existe e que se fala, que se comenta. Não existe a comprovação, mas se diz isso. E essa gestação do progresso moral, nós estamos no meio dela. Aí residirá a causa das suas maiores comoções. Até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis divinas, então o que vai ocorrer então? Não mais convulsões físicas, mas convulsões morais. Uma delas é a que estamos vivendo presentemente, a pandemia. É algo mais devastador do que uma guerra nuclear, por exemplo, porque ela atingiu todos os pontos do planeta Terra. Ocasionado pelo quê? Exatamente por essa gestação do progresso moral que ainda está sendo feita. As maiores perturbações
ainda serão causadas pelos homens, muito mais do que pela natureza. Isso é, serão antes morais e sociais do que físicas. Então nós observamos que tudo aquilo que nós vamos fazendo, ou tudo aquilo que nós fazemos e repercute, certamente nos causam problemas, nos causam situações embaraçosas, situações que nos trazem sofrimentos, como aquele que nós estamos tendo agora. O Apocalipse de João é uma exortação à mediunidade, a maior ferramenta da revelação divina. João, possuidor de vários tipos de mediunidade, pôde se desdobrar, ir ao futuro e nos trazer essas informações. Assim, se excluirmos a mediunidade em nossas interpretações, ficaremos apenas com o simbolismo da letra, que mais confunde do que ajuda a elucidação científica da profecia, ou seja, do Apocalipse de João. Então, é necessário, amigos e amigas, acima de tudo, a boa vontade para o aprendizado, para querer entender o mundo. Porque é somente querendo entender o mundo é que haveremos de compreender o mundo. E isso certamente dá trabalho. Vivemos épocas difíceis? Certamente que sim. Mas provocadas, exatamente, pela nossa ainda gestação moral, né? Por esse período de perturbação moral pelo qual nós atravessamos, e esse período de transição entre um planeta de provas e expiações para um planeta de melhor condição moral, que será um planeta de regeneração, isso ainda vai nos causar muitas dores, muitos sofrimentos. Mas tudo isso tem como uma única causa, a nossa imperfeição, porque Deus quer o nosso bem, quer a nossa paz, mas eu preciso conquistá-la. Pensemos nisso, estudemos um pouco mais o Apocalipse de João, para que a gente compreenda então o que Jesus transmitiu a ele, e ele transmitiu para nós. Certamente não eram nenhuma notícia desagradável de fim da nossa situação como espíritos, mas falava sempre do fim, dos vícios, dos problemas, das dificuldades. Muito obrigado, amigos, pela atenção de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.